Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos ter a segunda videoaula, onde nós vamos tratar sobre a anatomia externa dos insetos. Ou seja, o que eu consigo ver do lado externo, tá, de um inseto. Qual a importância de ver essas características? Tá? Então o objetivo é a gente compreender um pouquinho essas partes do inseto aí. Tá? Então o inseto ele tem, a gente já comentou lá atrás, um exoesqueleto, que vai conferir uma proteção para ele. E, além disso, externamente eu vou conseguir observar as peças bucais, tá? As pernas, asas e apêndices abdominais. Essas estruturas vão favorecer a identificação de ordens, famílias e gêneros de insetos. Então, por exemplo, borboletas e mariposas. É a única ordem de inseto que possui aparelho bucal do tipo sugador maxilar ou espirotroma. Então, a partir do aparelho bucal, tá aqui, ó, nas peças bucais, eu consigo identificar uma ordem. Uma outra característica, por exemplo, apenas os grupos das moscas, dos mosquitos, né, tem o segundo par de asas modificado numa estrutura que a gente chama de balancinho. Então, isso é uma outra característica. Então, a gente consegue identificar a ordem díptera. Então, duas asas apenas, um par de asas. E assim por diante. Ok? Bom, a gente já comentou lá atrás, então, o inseto ele vai ter uma simetria bilateral. O lado esquerdo ele é 100% igual ao lado direito. E o inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de pernas, 3 de um lado e 3 do outro. Um par de antena e os olhos compostos. Tá? Isso aqui que a gente está vendo é um besouro florestal, inclusive. Tá? A gente encontra muito no ambiente de floresta, matas. Né? Externamente, então, o inseto ele vai ter a cutícula. Né? Essa cutícula é que forma o exoesqueleto. Tá? Além disso, ele vai formar o suporte interno para fixar a musculatura. É só uma outra importância grande aí da cutícula, tá? Para o sucesso desses insetos. E, além disso, como a gente já comentou lá atrás, é uma restrição à perda de água desses insetos, que favorece, né, leva ao sucesso desses insetos em ambiente terrestre. Certo? Bom, a composição dessa cutícula, então, é basicamente lipídica. Então, ela vai conferir o brilho aos insetos, ela vai favorecer, evitar a perda de água ou reter essa água, vai dissuadir, vai enganar a predação, tá? Pode produzir padrões para mimetismo ou camuflagem, pode repelir o excesso de água da chuva. Já viu que você pega uma formiga, por exemplo, lá está chovendo, ela está caminhando normalmente. Além disso, pode refletir radiação solar. Então, são várias importâncias aqui atribuídas a essa cutícula. Então, aqui como exemplo, por exemplo, de padrões de mimetismo ou camuflagem, eu deixo essa folha para vocês. Então, eu quero que vocês observem aí depois, quando a gente se encontrar no nosso encontro presencial, vocês vão falar para mim se vocês viram alguma coisa, se é que tem alguma coisa aí nessa folha. Ok? Bom, a gente comentou a respeito então também dos eixos do corpo do inseto, né? Então, na frente aqui, ó, toda vez que a gente referir a região anterior, eu estou falando da região mais próxima à cabeça, e a região posterior, a região mais próxima ao final do abdômen. Então, aqui a cabeça, o tórax e o abdômen do inseto. Então, região anterior da frente, região posterior, final do abdômen. Ok? Eu tenho também as regiões laterais, obviamente, né, do inseto, e as regiões ventrais e dorsais, tá? Divididos por uma linha mediana. Então, toda vez que a gente fala no dorso do inseto, é a parte superior do corpo. Toda vez que a gente fala na região ventral do inseto, é a parte de baixo desse inseto. Tá? Região proximal é aquela região mais próxima do corpo, e distal é a parte que está mais longe do corpo. Ok? Então, toda vez que eu for alfinetar um inseto, a gente vai ver isso na aula prática, como a gente tem como o inseto apresenta simetria bilateral, a gente nunca deve alfinetar o inseto justamente ao meio, sempre tendendo o alfinete um pouquinho mais para o lado direito.
que se acontecer de eu danificar aquele lado do corpo do inseto, o lado esquerdo está completamente conservado. Como ele é igual ao outro lado, eu consigo comparar a estrutura necessária aqui. Mas isso a gente vai ver com calma na nossa aula presencial. Bom, então, se o inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen, o que ele tem na cabeça? Na cabeça ele tem os olhos compostos, o aparelho bucal e as antenas. Tá? Então, os olhos compostos, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, formiga, uma mutuca, que é aquela mosca bem chatinha que fica nessa linha de sangue, uma odonata, que é uma libélula, tá? E a drosófila, que é aquela mosquinha bem pequenininha quando você deixa uma banana, que a banana fica bem madurinha lá, não aparece um monte de mosquinha. Então, essas são as drosófilas. Então, esses são os olhos compostos. Esses olhos compostos, eles são compostos por uma estrutura que a gente chama de omatídeo. Tá? Então, cada estruturazinha dessa daqui é um omatídeo. Juntos, eles formam o olho composto, que é responsável por formar a visão dos insetos. Tá, ok? Alguns insetos podem ter estruturas que a gente chama de ocelos. Tá? Para que serve esse ocelo? Esse ocelo é basicamente para percepção luminosa. Então, ele vai saber se tem ou não tem luz, basicamente. Então, quem vai formar a visão aqui são os olhos compostos, onde a visão é formada nos omatídeos. Tá, ok? Além disso, a gente tem os aparelhos bucais, tá? Que a gente tem diferentes tipos de aparelho bucal. A gente vai ver os principais tipos na aula prática. Tá? E esse aparelho bucal ele pode estar numa posição que a gente chama de hipognata. Se a gente observar esse gafanhoto aqui, ó, eu considerar o eixo do corpo dele aqui, o aparelho bucal dele está completamente voltado para baixo. Então, ele forma um eixo de 90 graus com o corpo do inseto. A gente chama de hipognata. Tá, ok? Então, aqui está o aparelho bucal dele. A gente tem também o histognata, que é esse aqui, ó, se vocês observarem nesse percevejo, o aparelho percevejo então, ele vai introduzir o aparelho bucal na planta, por exemplo, e vai se alimentar da seiva. Então, ele tem esse aparelho bucal grande aqui, ó, esse estilete bem grandão. Observem aqui. Ó. Então, ele forma um ângulo como se fosse um ângulo de 45 graus com o corpo desse inseto. E a gente tem, além disso, o prognata, que é o aparelho bucal, aquele que está no mesmo eixo do corpo do inseto. Tá? Então, ele está completamente para frente. Então, a gente chama de prognata. Tá? Então, a gente tem os olhos compostos na cabeça, os ocelos, olhos compostos para formação de imagem, ocelo para percepção luminosa, e agora o aparelho bucal, obviamente, que está associado com a alimentação. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um inseto com aparelho bucal do tipo mastigador. Então, como o próprio nome já diz, ele vai mastigar, seja uma planta, seja uma presa, seja uma semente, seja um outro inseto. Ok? Então, são os insetos mastigadores. A gente vai ver os outros tipos de aparelho bucal, todos os tipos na aula prática. Bom, então a gente viu que eles têm as peças bucais, né? Na cabeça, os olhos compostos dos ocelos e agora as antenas também. Tá? Então, as antenas são apêndices móveis presentes na cabeça. Todo inseto adulto tem um par de antenas. Então, é mais uma característica. Lembra que a gente viu lá? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A maioria dos insetos apresenta asa, né? Um par de asas pelo menos. Um par de antenas. Tá? 3 pares de perna. Então, são características exclusivas dos insetos, que ajudam, né, a gente a separar de outros grupos. Tá? Então, obviamente, se eu pegar uma ave, por exemplo, ela tem asa, mas ela tem 3 pares de perna? Não. Tem ocelo? Não. Então, a partir daí, são características que vão determinando, caracterizando os insetos. Então, as antenas são apêndices sensoriais. Então, alguns grupos, por exemplo, eles escutam pela antena, eles sentem o cheiro pela antena, eles podem até sentir o gosto pela antena. Alguns grupos vão conferir o equilíbrio. Né? Se vocês observarem, passarem a reparar um besouro voando, né? Normalmente ele abre aquela asa anterior, ele vem voando. Normalmente ele está com a antena para equilibrar o voo, já que ele é relativamente mais pesado. Tá? E a antena também está associada com dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? É a diferença entre macho e fêmea.
Então, o macho ele pode ter um tipo de antena diferente da fêmea, ou em tipo, ou em tamanho, ou em local de inserção, ou em número de antenômeros, não importa, ok? Então, a antena ela é dividida em algumas partes. Tá? A primeira parte é o escapo, que é a parte que vai ligar a antena propriamente dita ao corpo, né, a cabeça do inseto. Depois a gente tem o pedicelo. O pedicelo ele vai funcionar como se fosse um joelho, para dar a articulação, né, dessa antena, então, para o inseto conseguir mover essa antena. E o flagelo, que é essa estrutura aqui composta pelos antenômeros. Esse número de antenômeros, a forma desses antenômeros pode variar de grupos. A gente vai ver lá que a gente tem uma grande riqueza de tipos de antena diferentes. Ok? Então essas são as estruturas que o inseto apresenta na cabeça. E o tórax? Então a gente estudou a cabeça. Então o tórax, que é essa estrutura aqui, ó, tá? É onde estão os apêndices locomotores. Ou seja, o que o inseto usa para locomover? Ou perna para ele caminhar, correr, pular, ou asa para voar. Então, asas e pernas estão localizadas no tórax. Asas e pernas. Ok? Então, o tórax ele é dividido em três partes. A primeira parte é o protórax, onde a gente pode observar aqui, ó, a presença do primeiro par de pernas, das pernas anteriores do inseto. Tá? A segunda estrutura é o mesotórax. Então, o tórax ele é dividido em protórax, mesotórax e metatórax. O mesotórax, a estrutura é a parte mediana aqui do tórax, onde está o primeiro par de asas e o segundo par de pernas. Já o metatórax é onde está o segundo par de asas e o terceiro par de pernas. Obviamente, se existir asa nesses insetos, vai existir os dois pares. Ok? Bom, as pernas então. A perna, obviamente, ela vai ter um aspecto de locomoção, então seja no ambiente terrestre, no ambiente aquático, né? Se vocês observarem um grilo, você encosta nele e salta muito longe. Justamente porque ele tem uma perna que a gente chama de saltatória, a perna posterior dele. Né? Seria essa perna aqui. Ó. Então eu tenho uma perna anterior, uma perna mediana e uma perna posterior. Então isso a gente vai conseguir diferenciar. Alguns besouros aquáticos, eles têm pernas do tipo natatória, obviamente, a gente vai ver isso tudo com calma lá. Tá? Além disso, pode ter outra função, como escavar o solo, coletar alimentos, entre outros fatores. Todo inseto adulto, a gente já comentou isso lá atrás, tem 3 pares de pernas. Tá? Em larvas, esses números podem ser variáveis. Ok? Bom, a perna, então, ela é dividida numa coxa, que vai estar ligando a perna desse inseto ao corpo. Tá? Depois um trocânter, posteriormente um fêmur, uma tíbia, os tarsos e os pós-tarsos, ou garras tarsais. Ok? Então, coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarsos e pós-tarsos, ou garras. Essa é a estrutura de uma perna típica de um inseto. Ok? Bom, quanto ao número de tarsos? Então, os insetos, relembrando aqui, esses são os tarsos, né? Esse aqui, no caso, teria essa perna, né? 1, 2, 3 e o quarto maior aqui. Então, quanto ao número de tarsos? Os insetos eles podem ser homômeros. O que seria um inseto homômero? Como o próprio nome já diz, homo igual. Então, ele tem o mesmo número de tarsos nos 3 pares de pernas. Tá? E aí pode ser um monômero, ou seja, ele tem um artículo apenas, um tarso em cada perna, dímero, trímero, tetrâmero, pentâmero, ok? Não tem mais que 5. Ele pode ter ou 1 ou até 5 tarsômeros, artículos ali em cada perna. Tá? A gente tem 2 denominações aqui, ele pode ser criptotetrâmero, quando ele aparenta ter 3 tarsômeros, mas na verdade ele possui 4, e tem um que fica escondido entre o segundo e o quarto, ou ele pode ser criptopentâmero, quando ele aparenta ter 4, mas na verdade ele possui 5, o quarto está escondido entre o terceiro e o quinto. Ok?
Vou mostrar aqui na frente agora para vocês. Então esse aqui é um exemplo de um inseto pentâmero. Se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a perna anterior tem 5, a mediana 5, a posterior 5. Obviamente, se eu contar desse lado, eu vou ter 5 também para as pernas. Então, é um inseto homônimo, porque são todas as pernas iguais, mas ele é um pentâmero. É isso que a gente viu aqui atrás. Né? Possui 5 artículos em cada perna. Ok? Isso aqui é um criptotetrâmero, ele aparenta ter 3. 1, 2, 3. Mas na verdade ele tem um terceiro escondidinho aqui entre o segundo e o quarto. Ou ele pode apresentar ter 4. 1, 2, 3, 4. Só que na verdade ele tem 5, porque o quarto também está escondidinho aqui entre o terceiro e o 5. A gente vai ver alguns grupos de besouro lá que apresentam pernas com essa característica. Ok? Ou eles podem ser heterômeros. E um inseto ele pode ter um número de tarsos diferente em cada perna. Então, se eu contar isso daqui, ó, perna anterior, 1 tarso, 2 tarsos, 3 tarsos, 4 e o quinto aqui. Então, a perna anterior tem 5. Agora, a perna mediana, 1 tarso, 2 tarsos, 3 tarsos, 4 e o 5. Então, está igual à perna anterior. Agora eu vou contar a perna posterior. 1 tarso, 2 tarsos, 3 e o quarto aqui. Então, da perna posterior ele tem apenas 4 tarsos. Então, é um inseto que a gente chama de tipo heterônimo. Ok? Para que eu tenho que classificar então o inseto? Porque isso, na hora que eu for identificar algumas famílias, vocês vão ver lá na chave de identificação, que ele pede que a gente conte o número desses tarsos. Então, é um caractere importante para a gente. Tá? As pernas elas podem variar o tipo de perna. Então, eu posso ter um tipo de perna que o inseto utiliza para andar, pode ter um tipo de perna que o inseto utiliza para segurar a presa, para saltar e assim por diante. Pode ser apenas um par de pernas diferente, pode ser todos os pares diferentes e vão estar associados com as adaptações de acordo com o ambiente que ele vai viver. Ok? Então, aqui um exemplo, uma perna coletora de uma abelha, mas ela vai coletar o quê? Os grãos de pólen e transportar. Ok? Então, aqui a perna posterior dela é do tipo coletor. Certo? E as asas? Então, a gente viu que no tórax a gente tem as pernas e nas asas no tórax nós temos as pernas, né, e as asas. Então as asas elas também podem variar de tipo. Aqui eu coloquei alguns tipos só de ilustração, a gente vai ver isso tudo com calma na prática lá. Então aqui uma libélula, eu tenho dois pares de asas ou 4 asas do tipo membranosa. Se eu pegar um besouro aqui, ó, a asa anterior, o primeiro par de asas dele é do tipo eco. E já a posterior é do tipo membranosa. Já se eu pegar uma borboleta, eu tenho uma asa também do tipo membranosa, só que com escamas, que são essas ornamentações. Quando a gente passa o dedo, né, as escamas grudam lá no dedo. Tá? A gente vai ver com calma também. Então, no tórax, pernas e asas, que podem variar de acordo com os grupos de inseto, o ambiente que ele vive e assim por diante. Ok? E aqui, ó, asa do tipo balancinho, né, que são as moscas. Então, o primeiro par de asa do tipo membranoso e o segundo par de asa modificado em forma de balancinho. Ok? E, por fim, a última parte da morfologia externa é o abdômen, que é a terceira região do corpo do inseto. Tá? A ausência geral de apêndices locomotores, então não existe possibilidade de ter apêndice locomotor no abdômen, como na asa, por exemplo. Tá? E tem uma segmentação típica. Então, ele está associado a movimentos respiratórios e é onde encontram-se os órgãos desses insetos. Ok? Então, a segmentação são os urômeros, ele pode variar de 8 a 11, que é isso aqui. Ó. Então, cada estruturazinha dessa daqui é um urômero. Ok? Então, ele é segmentado. Okay? Cada urômero geralmente vai ter um par de espiráculo
tá? Que é essa estruturazinha aqui responsável pela entrada, por exemplo, de oxigênio, pelas trocas gasosas, que a gente vai ver lá na frente. A parte ventral, que eu chamo de placa external, e a parte superior eu chamo de placa tergal. Tá? Além disso, eu posso ter alguns apêndices. A gente vai observar lá, em larvas a gente tem apêndices, pulgão tem alguns apêndices, baratas tem apêndices. Então, esses apêndices estão localizados justamente no abdômen. Okay? Bom, então os tipos de abdômen vão ser baseados na ligação do abdômen com o tórax, tá? Podendo ser séssil, quando o abdômen liga-se ao tórax em toda a sua largura, como aqui, por exemplo. Então, eu tenho a cabeça aqui na frente, o tórax e o abdômen, do tipo séssil. Está ligado em toda a extensão do tórax do inseto. Aqui, ó, a cabecinha aqui na frente, tórax, e aqui o abdômen ligado por toda a sua extensão. É um tipo séssil. Ele pode ser livre quando ele tem uma constrição ali pouco pronunciada, desse jeito aqui, ó. Então ele tem uma constrição, uma cinturinha ali, pouco pronunciada entre o tórax e o abdômen do inseto. Ok? Ou ele pode ser pedunculado, quando ele tem uma constrição bem acentuada, como aqui, ó, no caso das formigas ou das vespas. Certo? Bom, então a nossa aula de hoje de morfologia externa era isso. Leiam o material de apoio e qualquer dúvida pode perguntar no fórum que eu estou à disposição. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.